Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar! Eu sou a Daiane Dezembro, do canal Posso Tocar. Eu sou pianista, eu sou cantora, sou educadora musical e esse é o quadro Diário Posso Tocar. É aqui onde a gente entra para conversar num papo direto, franco, reto e ao vivo sobre os diferentes temas que fazem parte da nossa jornada de crescimento, de evolução musical, da nossa intimidade, do nosso dia a dia, nossos anseios, nossas dificuldades, nossas expectativas, nossas superações, nossos caminhos de êxito, nossas frustrações, enfim, é aqui que a gente bate um papo direto, franco, reto e sincero. E hoje o tema que eu trouxe para você foi como conseguir ganhar independência das partituras logo, como eu posso memorizar logo uma partitura e memorizar com confiança, sem aquela trava de esquecer, como que eu posso me apropriar mesmo das músicas e alcançar essa segurança na hora que eu vou tocar de memória. E esse é um tema pertinente que faz parte de alguns dos nossos desafios durante o nosso processo de crescimento e de evolução musical. Certamente você ainda vai passar, se é que não passou por essa experiência de ter que começar a memorizar as músicas e de alcançar êxito, sim, ou então de começar a alcançar muitas travas, muitos medos e não conseguir logo de memória. E se esse é o seu caso, então essa videoaula vai te ajudar muito, porque a gente vai conversar sobre dicas sobre isso, sobre como a gente conseguir realmente solidificar essa nossa memória, tá? Mas desde já eu quero te pedir para você conhecer o nosso canal, deixar o seu like aqui, se você sempre está aqui, está acompanhando, gostar dessa matéria, já dá seu like, coloca aí o seu curtir, compartilha essa videoaula, compartilha esses vídeos que você por acaso ache muito interessante e agregador, leve para os seus contatos e nos ajude a esparramar a música por aí, para que mais pessoas consigam conquistar esse domínio e essa clareza sobre a linguagem musical, que ainda é algo um tanto quanto inacessível e tem que ser mais acessível para todo mundo. Combinado? Então é o seguinte, vamos lá. Por que a memória é algo que pode ser, por algumas vezes, difícil? Porque algumas pessoas sentem que pode ser algo tão difícil de fazer e começam a criar bloqueios. Sabe, essa sensação é uma sensação que eu vivenciei na pele mesmo, porque a memória, geralmente, ela acontece de forma intuitiva. Nós tocamos tanto um repertório que a gente acaba decorando aquele repertório. Então ela vem num processo de repetição. É tanta repetição, a gente repete para alcançar a excelência, para tocar cada vez melhor. E nesse ciclo de repetir, às vezes de forma papagaio, repete, claro que chega uma hora que a gente decora de tanta repetição, é natural. Tudo que você tem uma frequência muito grande de fazer, você memoriza, né? Entra no automatismo da movimentação corporal e aí vai. Só que essa memória é um tipo de memória muito inconsistente. É uma memória que ela está muito atrelada às suas sensações emocionais ali, sabe? As situações que podem te expor um pouco mais emocionalmente. Então, é uma memória frágil. E aí, eu digo que eu vivenciei isso porque eu nunca fui ensinada estrategicamente por técnicas a memorizar. A minha memória vinha desse processo de repetição mecânica. Então eu repetia tanto que eu decorava, ok? E foi assim desde que eu comecei a estudar, pequena, e depois quando me peguei na adolescência, eu ia me apresentar e aí eu tocava as músicas de memória, porque também simplesmente me falavam assim: você tem que tocar de memória. Mas por que eu tenho que tocar de memória? Aliás, quando a gente é criança, a gente não questiona muito. Eu comecei a questionar um pouco mais na adolescência, para tentar entender esses porquês, assim. Até porque foi na adolescência que eu comecei a ficar um pouco mais travada, eu comecei a ter mais medo de esquecer, medo de ser julgado na hora que eu estava ali, se eu esquecesse, o que ia acontecer. Então, esses questionamentos começaram a surgir nessa fase. Mas não tinha uma resposta clara. A resposta que eu tinha tem que memorizar. Porque faz parte do perfil, assim, das apresentações musicais. Os músicos tocam de memória, então você tem que tocar de memória. E aí, vamos lá, repetir para memorizar, certo? Mas como eu te falei, é uma memória frágil. E aí você vai para o palco, e aí você tem toda aquela sensação de nervosismo, da exposição, aquela ansiedade, aquela adrenalina que foi disparada no corpo, e você junta tudo isso a uma inconsistência de um trabalho de memória, e aí você dá um tropeço numa nota, e aquele tropeço que você deu numa nota, de repente,
começa a desencarrilhar todo o restante. É mais ou menos como um trem que sai do trilho, né? E aí todos os outros vagões saem junto e vira aquela coisa. Eu comecei a passar por isso em alguns momentos depois, ao longo da minha jornada de aprendizado. Isso eu já era adolescente, assim, e já entrando mais próximo dos 17, 18 anos de idade. E aí eu comecei a ficar cada vez mais travada, com medo realmente de memorizar e de me apresentar de memória, porque eu achava que poderia acontecer qualquer coisa muito ruim. E eu ficava pensando, eu não preciso passar por isso, por que eu preciso me expor e para que eu preciso memorizar e correr esse risco? E porque era uma memória realmente frágil e uma memória inconsistente e uma memória que estava como um trenzinho. Se saísse alguma coisinha, alguma partezinha da roda, saísse do trilho, todo o resto desgovernava. Porque não era uma memória trabalhada, era uma memória sequencial. Eu tinha que estar com tudo, desde o começo ao fim, executado da maneira certinha. Se eu mudasse um dedilhado, ou se de repente eu mudasse um ritmo, e aí eu percebesse aquela pequena mudança, isso me desconstruía na concentração, desconstruía a memória, e a memória derrapava, e aí eu esquecia. E não é raro a gente ver essas situações dos alunos se apresentando e a memória falha. E aí isso pode virar um bloqueio forte, como virou no meu caso. Chegou um momento, quando eu entrei na faculdade, que eu estava já completamente bloqueada e fui bloqueando cada vez mais. Eu simplesmente não queria memorizar, eu não queria, eu evitava ao máximo. E isso virou um bloqueio psicológico mesmo, muito medo virou uma trava, muito medo de me expor. E essa sensação de muito medo vinha porque eu não conhecia como se deve ser feito o processo de memorização, como ele deve ser trabalhado, como ele deve ser estudado. Então, por que a memória pode ser um processo tão difícil? Porque esse processo de memorização não é ensinado, não é treinado, ela vem como uma consequência de uma repetição intensa. Você repete, 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 então você memoriza. Porém, ela é frágil, ela é inconsistente e ela é muito sequencial. Se mudar alguma coisinha, sai fora da sequência, perde toda a sequência, dá efeito dominó, desanda todo o resto. É por isso. Então, a gente precisa ter consciência de que existe uma diferença entre a memória automática e a memória que a gente trabalha. Como assim, Daiane? Como que eu faço para trabalhar uma memória? Como que eu posso ensinar o meu corpo a trabalhar, a fazer um treinamento pela memória, pela memorização musical? Veja, existe uma diferença quando a gente está falando em memorizar músicas que são ali com sequências chicletes, com sequências padrões, com sequências um tanto quanto simplistas de executar, porque muitas músicas, especialmente músicas que estão aí na rádio, que de repente você vai tocar, que fazem parte de uma música popular ali, que é executada, a música comercial, da indústria fonográfica mesmo, muitas dessas músicas são simples, tem sequências, clichês, padrões de acordes, então você percebe o padrão e aí não é difícil realmente memorizar, porque é sempre o mesmo padrão, então você acostuma com essa frequência desse padrão. Existe a diferença de você trabalhar isso e trabalhar a memorização num repertório extenso, num repertório intenso, onde a coisa é mais melódica, por exemplo, onde você tem que tocar várias notinhas, onde essa peça não é apenas de uma página, onde ela pode ser uma peça de 4, 5, 10, 15, 30 páginas. Então, existe um trabalho diferente para ser realizado. É diferente você memorizar 5, 6 acordes, ou até 2 sequências de 4 acordes cada uma, e você memorizar um repertório de 15 páginas. É bem diferente. A profundidade que a gente tem que ter é muito maior para que a gente consiga executar esse repertório com naturalidade. Então, como conseguir fazer isso? Como que eu posso trabalhar a minha memória de fato? A memorização, ela deve estar apoiada, acima de tudo, numa análise musical. Nós, quando vamos começar a memorizar, nós automaticamente, durante o nosso estudo, na verdade, quando nós estamos lapidando o nosso domínio técnico, a nossa absorção daquela música, daquele repertório, nós começamos a automatizar a memória.
Porque começamos a ativar as nossas diversas memórias. A memória tátil do instrumento, a memória auditiva de como deve ser, a memória visual, a gente vai batendo, né, a memória fotográfica, a gente vai fotografando a sequência do que tem ali. Então, automaticamente, durante o nosso processo de dominar aquela peça, nós vamos ativando a memória. Ela vai sendo ativada, mas ela vai sendo ativada de forma como uma consequência. Você não está focado nela. Mas é importante que a gente comece a sair da partitura, a sair daquela cifra. A gente leu, desenvolveu a leitura, desenvolveu a técnica necessária para tocar e a gente sai daquela visualização e alcance um nível de memorização apoiado, sobretudo, no entendimento daquela organização, daquele material, daquela informação musical. Não tem como a gente solidificar a memória se nós não estivermos baseados na análise. Nós temos que analisar a música. Quando eu falei para você que existe uma diferença entre nós memorizarmos músicas que têm uns padrões mais clichês, de músicas que são mais extensas, ainda assim, quando eu falei desses padrões clichês, eu já te mostrei uma análise, porque para chegar à conclusão de que isso é um padrão clichê e que esse padrão se repete em muitas outras músicas, apenas mudando a tonalidade, você já analisou, você já encontrou uma relação intervalar ali de distância desses acordes. Então você olhou e analisou, você percebeu o padrão. Se você identificou um padrão, você analisou, você prestou atenção. Não era só esse acorde, depois esse e acabou. Não, você começou a perceber uma relação entre esses dois acordes. É esse, porque sempre vem depois do 1, vem o quarto grau. Você fez uma análise. Então, a nossa memorização, para ela ser trabalhada, ela tem que estar fundamentada numa análise musical. Sobretudo, numa análise, nós temos que entender aquele material musical, aquela informação, aquela forma de organização, a estrutura da música. A gente tem que entender. E como que nós fazemos isso? Como que nós vamos ter condições de fazer isso? Quando nós temos a nossa camada de conhecimento musical, a nossa habilidade musical bem nutrida. A gente só consegue analisar uma música quando você não está ali diante dela apenas como um instrumentista, apenas como alguém que quer tocar e acabou, dominar rapidamente, com uma visão técnica. Você está ali diante daquela música também como um analista, ou como eu brincava com os meus aluninhos crianças, como um detetive. Você se posiciona ali para investigar aquela música, você observa ela, você presta atenção, você se pergunta assim, por que essa música começa com sol, 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 mi, fa, 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 ré, sol, 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 mi, na, 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 na. E aí você começa a pensar, por que é sol, 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 mi, por que é fa, 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 ré? Como é que eu vou decorar essa sequência de notas? Qual é a justificativa? Por que ele escolheu as notas sol, 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 mi? Por que ele escolheu essas notas? O nosso nível de análise tem que ser sempre assim, investigativo. Você tem que se perguntar e tem que encontrar resposta. Porque há respostas. O compositor não colocou nada ali do nada, de inspiração, pura inspiração. Ele se apoiou em conhecimento harmônico, em conhecimento formal, estrutural. Então você só tem condições de trabalhar a sua memória quando você está nutrindo a tua habilidade musical, o teu conhecimento musical, quando você se distancia um pouco do instrumento, se distancia da partitura e se aproxima da visão do compositor, do que ele estava pensando para criar toda a obra dele. Ao fazer isso, aí sim você vai tendo condições de criar ligações mnemônicas que vai sustentar racionalmente a memorização daquele trecho. Você entende por que ele fez aquilo, você entende a lógica e você usa essa lógica para ativar as relações de memorização. E você vai fazendo isso por partes, tá? Eu sempre falo aqui da importância de nós estudarmos por partes uma música e de ter metas nesse estudo. E aí a memória entra como um ponto muito importante para ser trabalhada de forma gradativa também. Nós não vamos memorizar uma música inteira, quer dizer, depende da música, mas imagina que essa música seja ali no mínimo de 3, 4 páginas. Você não vai memorizar ela inteirinha num único dia. Se você tentar fazer isso, você vai dar um overload de informação
E ainda assim, por mais que a sua memória já esteja muito estimulada, porque a nossa capacidade de memória ela é estimulada, ela é proporcional ao estímulo, vai ficando cada vez maior. Por mais que a sua memória seja muito estimulada, num único dia ainda não é suficiente para você perceber a retenção dela totalmente. É preciso que você tenha mais dias de prática para você sedimentar, solidificar essa memória, para ela não falhar. Ah, Dani, então a memória não falha, a memória trabalhada, ela não falha. Por que ela não falha? Por que ela é uma memória que não corre o risco de você esquecer? Como a outra memória, assim, essa memória mais automática, essa memória que veio de tanto repetir. Porque essa memória trabalhada, ao fazer essas ligações mnemônicas, essa análise musical, você cria estacas, você entende a composição, você entende a lógica, você entende a estrutura, você entende que o compositor colocou uma frase aqui, mais uma outra frase, e ele fez um período. Então você coloca uma estaca, você finca uma estaca e fala, bom, esse trecho aqui que eu memorizei é um período onde tem duas frases, e uma frase está na tônica e a outra está na dominante, e uma frase pergunta e a outra responde e dá uma cadência que fecha. Esse tipo de análise de entendimento, que é super técnico, são jargões técnicos de uma habilidade musical bem nutrida, esse tipo de análise finca estacas ao longo de toda a música. Então, por mais que você tenha um momento de desconcentração ou que você tenha um momento onde você possa se sentir ali emocionalmente abalado, de repente tende a falhar um pouquinho a memória, a sua memória tem tantas estacas, é como se fosse uma ponte. A música toda é uma ponte que você vai atravessar, né? Pensa você atravessando uma ponte, uma enorme ponte. Essa enorme ponte, ela não tem só os pilares no começo e o pilar no final. Ela tem vários pilares dando sustentação para ela ao longo de todo o trecho dela, certo? É exatamente isso que a memória trabalhada faz conosco. Você coloca estacas, você coloca pilares para dar sustentação ao discurso como um todo. Se tem algum momento que essa memória derrapa, você pula para outra estaca que a ponte está inteira ainda. E você sabe que quando eu comecei a desenvolver isso, dentro dessa minha história que eu compartilhei com você do meu trauma, que eu comecei a ficar cada vez mais bloqueada, com muito medo de esquecer, pela trajetória de que eu comecei a esquecer. Então eu comecei a ficar com medo durante as apresentações, essa exposição de esquecer. Quando eu comecei a ouvir essa fala de que a memória pode ser sedimentada, de que você vai colocar esses pilares e de que isso vai te sustentar e que isso não vai te derrapar para valer, você não perde o fio da meada, você prossegue com a apresentação. Quando eu comecei a ouvir isso, eu não acreditava em nada disso. Nada mesmo. O meu trauma era tanto que eu falava, imagina, quando eu esquecer, se eu esquecer, vai degringolar tudo e vai virar aquilo, eu não vou saber mais como continuar. Eu vou ter que parar e começar toda a música de novo, sabe? Eu não acreditava mesmo. E aí eu tive que passar por um processo muito cuidadoso, assim. Meu professor da graduação, nesse ponto ele teve muita paciência comigo, porque acredite, eu levei 2 anos, foram 2 anos, preparando um repertório para eu apresentar e para eu ter coragem de subir ao palco com esse repertório. Dentro da graduação, nós temos que fazer um concerto no curso que eu fazia, que é o curso de bacharelado, nós temos que fazer um concerto para encerrar a graduação. Então, esse concerto, esse recital solo, é um recital que é avaliado. Então, é um momento de fazer uma apresentação, mas é uma apresentação que tem um peso diferente. É uma apresentação que vale nota, que ela entra dentro da matéria do TCC, lá, da monografia. O recital vale nota, ele vai entrar como parte da monografia. Então, vai ter uma banca para te analisar. Então, não é uma situação tão confortável, né? Mas é uma situação que faz parte da organização didática, da proposta, da formação musical. Então, para fazer esse recital, eu sofria muito. E quando chegou no ano de fazer, era o último ano da graduação, foi muito difícil. Foi a parte mais difícil, assim, emocionalmente, para eu lidar com esse trauma da memória. E era um dos pré-requisitos, dentre vários pré-requisitos desse recital, é que tudo seja de memória. E tinha que ser tudo de memória, tinha que ser um recital com, no mínimo, 1 hora de duração,
com tanto repertório, as peças obrigatórias de cada época, um exemplar de cada repertório. Enfim, nesse meu trauma que eu vinha, foi difícil para eu acreditar que eu seria capaz de fazer de memória. Então, eu tranquei a matéria, eu fiquei 1 ano me preparando, não tive coragem. Eu tranquei a matéria e prolonguei meu curso por mais 1 ano, só porque eu precisava, eu não conseguia lidar com isso ainda. E eu tranquei, eu tinha me formado já em todas as matérias, tinha terminado o curso, era para eu graduar no 4º ano do curso, realmente. Não deu, eu não consegui. Eu tranquei a última matéria e fiquei mais 1 ano na faculdade só por causa disso, entendeu? Então eu entendo muito bem esses traumas e eu sou a prova viva do quanto como a gente trabalha a memória, como ela fica consistente de fato. E essas estacas que são colocadas, elas realmente criam raízes. E quando eu fui para me apresentar, para encerrar a história, para você saber o resultado, né? Chegou o dia do recital, eu tinha que me apresentar. E aí, dentre as várias peças, assim, peças com 30, 40 páginas, peças grandes, tá? Uma das peças, uma partita, eu não lembro, não sei se era uma partita de bar, não era bem, não sei se era partita, enfim, eu não lembro, uma peça de bar, muito grande, e eu comecei a tocar essa peça, era a primeira peça, era para abrir, assim, a apresentação, e de repente, né, no meio da organização da apresentação ali, de repente, eu me vi fazendo uma cadência. Era uma música que tinha variações, tinha várias peças, assim, várias danças. Eu acho que é uma partita, assim, não é uma suíte, acho que é uma partita. Enfim, tinha várias danças. Eu tinha que tocar várias pequenas peças que compunham a grande peça, a grande música, né? E aí eu me vi, de repente, cadenciando e finalizei. Eu toquei a primeira e aí eu automaticamente engatilhei para a última peça. Eu pulei um monte. Eu cadenciei e comecei a última. E de repente eu me vi fazendo isso, sabe? Eu esqueci um monte do trecho aqui. Eu fiz a primeira peça e fui para a última. E eu simplesmente me vi fazendo isso. Minha mão ela fez isso. Quem não conhece a peça não percebeu nada, porque eu naveguei de uma para outra. Lógico que quem conhece a peça fez. Opa! Não tá faltando um miolo aí? E eu me vi fazendo isso, e isso realmente provou para mim a força dessa concretização dos apoios que a memória trabalhada faz. E eu vou te mostrar como. Como que a gente faz esses apoios aqui para que, se porventura acontecer isso, como aconteceu comigo, como que eu pude pular de um trecho para outro sem engasgar? Eu não parei, eu não catei milho, eu não fiquei engasgando, eu não dei uma travadinha. Foi automático, de um trecho para outro. Então, realmente, isso me provou, eu senti na pele. E daí eu comecei a acreditar, porque eu fui para o palco com muito medo ainda. Mas tinha feito um trabalho muito intenso de memorização, de solidificação. Não era uma memória que vinha pela repetição. Então, a memória trabalhada não falha. Não falha porque você tem muitos pontos de apoio. Você apoia em relações tonais, em relações formais, em relações harmônicas, em relações de análise que faz você ter gatilhos que estruturam a sua lógica. Você entende a música. Você para de tocar ela de forma automática e onde, se você erra uma notinha, você não consegue depois. Não, você entende a lógica da organização composicional. Então, você entende por que o compositor colocou isso aqui e encaminhou para aquele outro lá. E ao fazer isso, você vai tocando com muita consciência. Vale a pena a gente ter esse tipo de trabalho. É muito importante, assim. Por quê? Qual é a essência de ganhar liberdade da partitura e de memorizar coisas com profundidade? Profundidade, com confiança. A essência é você ter conhecimento para analisar. Você tem que analisar, você tem que criar essas relações. E tem uma outra coisa. Não adianta nada você fazer um trabalho intenso de memorização de uma peça, de uma música que você está trabalhando e nutrir a tua habilidade musical para que você possa analisar essa música e fazer dessa análise estratégias de estudo parte a parte, para que você também memorize parte a parte, e aí você memoriza e você ganha a consistência da música e de repente você para de tocar ela. Não adiantou nada, você fez um trabalho intenso, dominou a música e engavetou ela. A frequência da execução também, e claro, garante a excelência no processo de memorização.
você faz um trabalho muito disciplinado, muito direcionado para a compreensão ali da estrutura toda e usar isso para que você possa memorizar. E depois, se você não manter a execução, você se prepara para apresentar e larga a música, não adiantou nada. Daqui 2 meses você esqueceu tudo de volta. E você fala, mas eu tinha feito um trabalho intenso. Não era para eu ter esquecido nunca mais. Não é assim. Não é assim porque o nosso cérebro, graças a Deus, ele tem esse recurso de engavetar coisas que a gente não usa sempre, porque ele precisa liberar espaço, ele não precisa ficar guardando a memória de coisas que não estão sendo mais usadas, que não tem frequência. Então temos que fazer um trabalho intenso, temos que fazer um trabalho de análise, mas temos que ter depois a manutenção desse repertório, senão você vai esquecer. Se um dia você pegar ele de novo, com certeza você vai ativar a memória dele mais rápido do que quando você começou a fazer o trabalho. Porque tudo que você trabalhou está engavetado, está numa gavetinha, está guardado lá dentro. O cérebro demanda um tempo para conseguir achar essa gavetinha e abrir ela e tirar tudo de volta. Já estava tudo pronto dentro de uma gavetinha, só que você vai demorar um pouco para achar essa gavetinha, entendeu? Então tem que ter a frequência de prática. E, Daiane, e quando eu tenho que passar por uma situação de memorizar muitas músicas? Eu tenho que passar muitas músicas de uma vez. Eu não vou ter tempo para fazer assim tão intensamente, uma por vez. Eu tenho várias músicas que eu tenho que me apresentar, eu tenho que tocar de memória, ou eu tenho um show, por exemplo, o pessoal que toca muito em barzinho, toca na noite, toca numa banda, tem um volume enorme de repertório realmente para tocar. Como que eu vou fazer para alcançar rapidez no processo de solidificação? Primeiro ponto é que você vai ter que fazer análise musical e encontrar padrões nesse repertório. Você vai ter que encontrar padrões lógicos que façam você ter uma justificativa de compreensão, de entendimento daquela organização. É esse acorde, depois é esse porque é o sexto, depois é esse porque é o dominante, e o dominante resolve no 1. Pronto, eu decorei. 1, 6, 5, 1. Tá? Você tem que fazer essa análise. E depois você vai ter que pensar que você precisa organizar uma estratégia de otimização do tempo de análise que você se dedica a cada música. Então, eu diria para você revezar entre músicas que você vê que são músicas mais fáceis de memorizar, são músicas mais simples, o material musical é mais simples, e músicas que são mais complexas. Pega as músicas complexas, porque pega elas primeiro, porque você vai precisar de mais tempo para poder garantir a fixação dela realmente, não é num único dia. Por mais que você se dedique intensamente num dia, você fala, eu consegui analisar e eu consegui fazer essa compreensão parte a parte da música, mas não é num único dia que ela solidifica, você vai precisar ali de mais alguns dias. Então, se você tem uma semana para tirar um repertório, você tem 7 dias. Começa do começo com as primeiras mais difíceis, porque você tem 7 dias de manutenção, de solidificação desse repertório, tá? E depois, você tá pegando as mais difíceis, mas você vai precisar dar uma aliviada no seu cérebro. Então, intercala essas mais difíceis com as mais fáceis. Então, é uma muito difícil que eu tô treinando, eu preciso ter tempo depois de manutenção. Agora, deixa eu pegar essa aqui, que é mais simplesinhas. Ok, beleza. Então, você já pegou 2. Essa é uma dica estratégica. E outra coisa, um ponto muito importante, quando você estiver fazendo um trabalho de análise, de entender aquela partitura, para criar pontos de ligação mnemônica, de justificativas, e você vai depois tocar, lembra sempre que quando você for tocar, se der uma falha de memória, que dá, porque você está treinando a memorização, e de repente você esquece o que era, o que você vai ter tendência a fazer, o que você vai se pegar fazendo, é começar a tentar achar a nota. Assim, você vai procurar a nota no instrumento, você vai achar, você vai tentar ficar procurando, você vai tentar ficar achando. Não faça isso. Não fique achando, tentando encontrar. Você está fazendo isso porque você tem memória auditiva formada já, você sabe como é que é o som, você vai buscar o som ali do que você lembra que tem que ser. Não busque. Você fez uma análise, você estruturou ali uma relação, foi tocar, falhou, põe a partitura na frente, põe a cifra na frente de novo e olha para aquilo que você não lembra que é depois. Ah, era esse acorde depois. Por quê? Porque você ativa a memória fotográfica. Nós temos que ativar as várias memórias. Quando você fica buscando, você está perdendo a oportunidade de ativar a memória fotográfica. Então, deu uma pequena falha ali nesse monte de repertório que você está trabalhando, falhou, põe de novo qual que era? Ah, era sol, tem que ser sol, porque lembra, depois desse aqui tem que ser o dominante, então é sol. Fale para você, olhe, fotografe e justifique.
justifique, explique para você mesmo por que aquele acorde. Isso vai fazer com que você ganhe cada vez mais segurança, se aproprie disso. E claro, ouça muito as músicas que você está buscando memorizar. Quando você estiver fazendo outras coisas, eu preciso memorizar. Então, você vai fazer aquele trabalho específico de memorização com o seu instrumento na mão, mas na hora que você for fazer outras coisas no seu dia, que não é mais aquele momento de estudo com o instrumento na mão, bota as músicas para você escutar. Escuta muito. Eu vou lavar a louça. Pois lave louça escutando um repertório que você precisa memorizar. Eu vou lavar o carro. Lave o carro escutando um repertório que você precisa memorizar. Quanto mais a gente escuta, a gente ativa a memória também auditiva, né? E esse feedback auditivo, essa memória auditiva, vai fazendo com que você automaticamente vá lembrando dos padrões de análise que você já fez daquele repertório. Isso ajuda a manutenção, a ativação da memória, tá? Especialmente quando você tem várias músicas para memorizar num curto espaço de tempo. Faça isso. E um ponto que é importante a gente ter clareza é o seguinte, Daiane, mas de fato a memória impacta a qualidade, o jeito que eu toco, o nível da performance? Por que eu tenho que memorizar? Se eu tô tocando numa banda e aí o combinado ali da banda seja que tem que tocar tudo de memória, você simplesmente é obrigado a tocar de memória. Se você está dentro de um contexto, de uma escola que fala é obrigado a tocar de memória, como eu era assim que era justificado, você simplesmente é obrigado. Mas é importante a gente entender o que a memória impacta de verdade na nossa performance musical. Quando a gente memoriza uma peça, nesse processo de memorizar, o nível de compreensão dela se torna muito maior. Quando a memória não é automática, ela não vem da pura e simples repetição mecânica, quando ela veio pelo trabalho de análise, de entendimento, de compreensão de tudo que está ali, esse trabalho ativou em você um nível de compreensão da peça muito maior. Então, o efeito colateral de você se dedicar a um trabalho de memorização é que você se apropria daquela música, de verdade, você compreende, você não se apropria só tecnicamente, como que o dedo faz, você compreende a ideia do compositor. Como você compreende a ideia do compositor, essa música se apropria, você se apropria dessa música, você internaliza ela como se ela fosse sua. A sua interpretação sobe de nível, é outra, de fato. Porque é diferente quando a gente está recitando um texto de alguém que escreveu esse texto e quando você sente a emoção desse texto, quando você é tocado por esse texto, quando você se identifica com esse texto, daí você lê como se ele fosse a sua história. É muito diferente. Se você subir num palco para ler um texto pela primeira vez e a plateia está te ouvindo e você lê muito bem, você não está gaguejando. Agora, se você sobe no palco para ler um texto que você parou e leu muito tempo antes e que a história daquele texto é a sua história, que você fala, caramba, eu entendo cada palavra que está aqui, isso aqui que está escrito aqui fala de coisas que eu acredito. A forma como você lê aquele texto para a plateia é outra e a receptividade da plateia é outra. Eles se conectam com a sua mensagem. É isso que acontece como um efeito colateral do processo de memorização. Quando a gente memoriza, nesse processo para memorizar, não a memória mecânica, tá? Mas esse processo de entendimento da música faz com que a nossa performance atinja outro nível, porque a gente realmente se apropria de um discurso musical que não é nosso. Mas você se apropria, você se identifica, você sente as emoções, você consegue entender a energia interpretativa, o que o compositor estava sentindo, ou se ele não estava sentindo, o que ele buscou transmitir como sentimento naquela música. Você se apropria, você passa isso para a plateia. É bem diferente, é muito diferente. Então, esse é um benefício da memorização. A gente realmente atinge um nível de performance muito mais madura, muito mais profissional, porque você compreende realmente o que está ali. Então, isso aumenta a sua concentração, isso aumenta a sua entrega à música. Você se entrega ali e faz isso com muito mais fluência, entendeu? É um efeito colateral. Daiane, mas eu não
preciso fazer nada disso porque eu tenho muita facilidade para memorizar. Nunca tive dificuldade. Simplesmente eu memorizo e acabou. Ok. Se esse é o seu caso, se você tem essa memória super ativada, pode ser que seja por diversos motivos. Eu não sei quais são. Pode ser o repertório que você toca, pode ser porque você tem uma facilidade de memória. Ok, tudo bem. Se esse é o seu caso, ok, tudo bem. Agora, possivelmente, em algum momento da sua vida você vai encontrar um repertório mais desafiador que vai te desafiar na sua memória. E aí você vai lembrar do que eu estou falando como estratégia, entendeu? Se você é uma pessoa que lida muito bem com a memorização e com a exposição de tocar memória, você tem que tomar um cuidado só que eu te digo. Muitas vezes eu reconheço um padrão em pessoas que têm uma facilidade de memória muito forte. Elas têm uma dificuldade de leitura muito grande. Então, aí você precisa tomar cuidado, porque muitas pessoas desenvolvem uma facilidade de memória gigante porque eles simplesmente não querem ler. Então, a memória entrou ali como ela é um efeito colateral. Você desenvolveu uma baita facilidade de memória porque você foge da partitura que nem o diabo foge da cruz. Você não quer saber. Então, é esse ponto só que você precisa tomar cuidado, tá? É um sinal de fumaça, de uma fogueirinha ali, de um probleminha que você está jogando para debaixo do tapete, que é esse fugir da habilidade de leitura. É muito frequente esse padrão. Quem lê muito bem não memoriza com facilidade. Quem não lê muito bem memoriza com muita facilidade. Muita. É um padrão. É um padrão. É um padrão comportamental entre os músicos e entre os estudantes de música. Então, se a sua facilidade de memória ela vem de um afastamento da partitura, porque você não quer desenvolver a leitura da partitura, cuidado, porque a sua memória está ótima. Não perca isso, isso é bom. Mas cuidado que você está fugindo do desenvolvimento de uma habilidade essencial, que não é o foco da nossa aula, mas tenha esse cuidado, tá bom? Esse é um sinal de fumaça. E se você lê muito bem, e você, por ter essa facilidade de leitura, usa a sua leitura como uma muleta para memorizar, e você é igual a mim. Quem tem facilidade de leitura, usa a leitura como uma muleta. Fala, não vou ler, eu vou ler, rapidinho eu leio. Porém, você tem que ter consciência de que toda performance que você está lendo, ela tem um nível diferente da performance que está memorizada. Ponto final. Mas toda vez que eu vou ler vai ser ruim? Não. Não. Ok? Não. Mas o nível de domínio da peça é outro. E isso precisa ficar bem claro. E precisa ficar bem... A gente precisa ser honesto conosco. A gente precisa reconhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos para que a gente possa alimentar os fracos. Porque os fortes estão chuchuzinho, beleza. Mas a gente precisa ter essa consciência para que a nossa caminhada, a nossa evolução musical seja sempre mais positiva o possível. E Daiane, você está falando várias dicas assim de memorização, mas você não explicou ainda muito bem como fazer. Você falou que a memória tem estacas, mas como que eu faço? Então vamos falar de uma coisa prática na memorização. Você tem que ir por partes, ok? Faça a sua análise musical por partes. Nós devemos ter metas de estudo, estratégias de estudo, e nós não devemos, na nossa estratégia de estudo musical, tocar uma música do começo ao fim, numa única vez. Eu estou falando especialmente quando você está aprendendo um repertório novo. Quando você já sabe uma música, quando você já está automatizada, é lógico, você vai tocar do começo ao fim, de uma vez. Claro, esse é o alvo final. Mas você está aprendendo uma música nova, você está começando a aprender, você não deve ter um estudo que faça isso. Toca do começo ao fim, e não consegui porque eu errei aqui, volta de novo do começo ao fim, eu errei aqui, volta de novo. Esse tipo de estudo faz você gastar um tempo gigante até que você consiga aprender. Não é um estudo que funciona, não é um estudo estratégico, não é um estudo que tem metas, não é um estudo que está realmente nutrindo a tua habilidade musical. Não é um estudo onde você está pegando o teu conhecimento musical, se é que você tem, porque se você não tem, você não vai conseguir pegar. Então você precisa nutrir a tua habilidade musical, e aí você puxa, você conecta a tua habilidade musical, os teus conhecimentos que você já vivenciou, de teoria, de harmonia, de percepção, e você conecta isso dentro de uma análise
na hora ali, você analisa esse trecho e determina uma meta de estudo. Eu vou estudar esse trecho, eu vou dominar esse trecho. E se eu vou dominar esse trecho, eu já vou memorizar ele. Eu não preciso deixar a memória para ser a última de todas. Eu posso fazer isso dentro daquele trechinho ali, que eu já vou fazer, vou ficar focado nele para eu conseguir ativar as coordenações técnicas necessárias, já vou fazer uma análise para compreender, já junto essa análise como um processo de memorização. Eu já li, compreendi, estou estudando aqui a parte técnica, os movimentos necessários, as dissociações necessárias para coordenar e já fiz tudo isso em conexão com a memorização. Então, tenha uma meta, tem que ser em trechos pequenos, da mesma forma que você estuda estrategicamente por trechos pequenos, para que você não entre naquele ciclo de ficar errando, voltando. Não é assim que funciona, ok? E quando você for fazer esses trechos pequenos, esses alvos assim, você vai ver que cada um desses trechos é uma das estacas, é um dos pilares da ponte, da grande ponte que é a música. Cada trechinho você colocou uma estaca, é um ponto onde você ensinou na sua mente a compreensão lógica daquilo. E aí você vai para um outro trecho. E lógico, que trechos são esses, Daiane? Esses trechos devem ser trechos com uma profundidade musical. Então, são trechos onde você sabe reconhecer que ali tem, aqui é um período, é uma seção musical, teve 2 frases aqui na tônica, as outras 2 frases da dominante, então aqui tem uma informação musical. É como se você estivesse pegando um texto e dividindo por parágrafos, e você fala, eu vou estudar o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo. Como que você sabe o que é um parágrafo? Você sabe porque você estudou língua portuguesa e te ensinaram o que é um parágrafo. Então, como que você vai reconhecer, no meio daquele monte de notas, o que é uma seção musical? Você tem que estudar análise formal, tem que estudar a estrutura da música, tem que entender, tem que nutrir a tua habilidade musical para que você toque, faça a sua primeira leitura e identifique. Aqui é um trecho, é um período musical, é uma seção. Vou focar nessa seção aqui. E aí essa seção virou uma estaca, você colocou aqui um pilar. No outro dia é outra seção, virou um pilar. Quando você vai estudando de seção por seção, você vai ter que ensinar o seu corpo, tanto tecnicamente quanto em memória, a grudar as 2 seções. Porque você está estudando de forma separada. Então depois você tem que ensinar ele a passar de uma seção para outra, a dar continuidade. Eu falo que isso é um estudo como se fosse pecinhas de quebra-cabeça. Você pega uma pecinha de quebra-cabeça, pega outra pecinha, você ensinou seu corpo a tocar essa pecinha de quebra-cabeça. Ensinou essa, mas você tem que ensinar agora as 2 pecinhas a juntarem. Então você vai fazer essa junção das pecinhas de quebra-cabeça aqui, inclusive na memorização. Manter a concentração para entrar de uma para outra. Mas isso você faz no 3º dia. Estudou isso aqui, estudou esse aqui, depois você vai tentar ir assim. E aí você vai fazendo cada um desses trechos. No 3º dia, eu quero dizer assim, no 3º momento de estudo, tá? Você vai fazendo isso. E aí, você está indo de forma linear pela ponte e ainda colocando as suas estaquinhas, os seus pilares de sustentação. Depois, você deve embaralhar tudo isso. Literalmente embaralhar. Para quê? Para que você saia daquele efeito de que, e se eu esquecer um acorde? Eu não sei nada mais para frente. Não podemos ter isso assim, de não saber. Eu esqueci um acorde, eu não sei o que vem o resto todo. Quando você não sabe o que vem o resto todo, é porque você não estudou por partes, senão você saberia. Você esqueceu um acorde desse trecho aqui, mas você lembra que no refrão é aquela outra sequência. Você fica esperando pelo refrão e entra no refrão. Não tem dessa de você esquecer um acorde e não saber mais pegar nada. É porque você não estudou por seções, por partes. Parte A, parte B, você não foi estudando por partes. Então, o ideal é que depois que você estudou essas partes de forma linear, é que você embaralhe todas elas e não toque mais de forma linear. Que você comece, por exemplo, bagunçando tudo. Começa pelo coda, começa a música pelo coda. Do coda, você pula pro refrão. Do refrão, você pula para a primeira estrofe. Da primeira estrofe, você pula para a segunda. Faça esse embaralhamento. Quando você faz esse treino embaralhado da música, você está recortando a música, picotando ela, juntando as peças do quebra-cabeça de qualquer forma. Mas o nível de independência dessas peças e de interiorização de cada uma dessas partes fica tremendo. Claro que vai ficar sem sentido, lógico, né?
Vai ficar uma música bagunçada. Você pega o trecho do coda, vai para a primeira estrofe, vai para a segunda, depois você vai para o refrão e vai ficar sem um sentido discursivo. Sim, mas é um treinamento, é caráter de treinamento, para que você não tenha aquela necessidade da sequência, da linearidade. As partes têm que ser independentes, entendeu? Assim você ativa essa independência. Isso é um ponto importante e é uma dica que eu trago para você. E outra dica, se você estiver pensando assim, Daiane, quando eu tenho que memorizar letra de música? Tem diferença eu fazer um processo de memorização de letra de música para memorizar a parte instrumental? Como que eu posso fazer? Porque a parte instrumental, beleza, mas agora as letras de música para mim, então o pessoal que canta, que tem essa necessidade também de memorizar a letra. Como é que você pode fazer para memorizar essas letras? Pensa sempre que existe uma linearidade de uma história. Então, ouça essa música entrando nessa história. Essa é uma dica que eu te dou, assim, ouça essa música com sentimento. Entra nessa história, se apropria dessa história. Algumas músicas podem não ter uma linearidade de história. Pode ser uma coisa mais poética, não entra na linearidade da história. Mas, de forma geral, tem um sentimento, tem uma informação que a letra está passando. Entra nessa informação. Se apropria como se fosse sua, tenta entender a mensagem. Não canta da boca para fora, tenta entender a mensagem. Essa é uma primeira. Tudo que você ouve com sentimento, se apropria, você vai usando associações também, são essas associações mnemônicas com o sentimento. Vai aflorando o sentimento, a emoção, a sensação, é um ponto de apoio para você memorizar. Outra coisa que você pode fazer é recitar as músicas. Recitar, não cantar. Falar a letra para você. Conta a história, fala a letra. Você pode escrever a letra. Se for você está com muita dificuldade, escreve a sequência da letra, põe no papel, escreve, recita para você essa letra. São formas de você parar e se dedicar para fazer um trabalho de memorização. E lógico, ouça muito a música, ouça, como eu falei para ouvir quando nós estamos também memorizando a música, a parte instrumental em si, ouça, mantenha esse estímulo porque quanto mais a gente ouve, mais isso vai grudando, vai virando chiclete, mas faça esse momento de parada de você analise inclusive a letra, tem partes, né? Tem o refrão é mais chiclete, beleza? Que é o ponto central da primeira estrofe? O que é um gatilho? A primeira estrofe fala do boiadeiro. Então eu preciso focar. A segunda estrofe fala do menininho no portão. A terceira estrofe fala do boi que pegou o menino. Entende? Faz pontos de ligação, analisa cada um dos trechos, coloque as suas estaquinhas para você lembrar. Escreve, recita para você e pratica. Que se você depois não praticar isso, não mantiver a frequência de cantar essa música, você vai memorizar por uma semana, 2, 3 e não vai ter solidificação nessa letra, entendeu? Então, lembra sempre que quem geralmente tem que memorizar a letra são pessoas que estão tocando em barzinhos e estão, além de cantor, né? Lógico, né? Cantor também, enfim, vai ter que memorizar a letra. Mas quem tem uma frequência de tocar à noite precisa memorizar muitas letras, porque o repertório é muito grande para você tocar num barzinho. Então, você tem que tocar por 3, 4 horas. Às vezes você vai tocar lendo, mas imagine que você vai fazer um show e, às vezes, você, no começo da carreira, você não tem um repertório autoral das suas músicas, onde você se identifica com a letra, então é mais difícil você esquecer, porque tem uma linearidade da história. Você vai ter que fazer um trabalho cover, muitas músicas, 40, 50 músicas. E imagine que você é contratado e você quer memorizar. Use essas estratégias, pode te ajudar. Se você está me escutando, inclusive agora, e você tem essa experiência de tocar em barzinho e você usa alguma outra estratégia, compartilha aqui comigo, deixa nos comentários. Quero ver qual é a sacada que você usa diante disso. E se você também está aqui e não canta, mas já passou pela experiência de ter que memorizar, me diga como foi. Então, foi! Beijo para todo mundo e até mais, hein?